Oi pessoal, eu sou a professora Ana Valéria, professora de Metodologia do Ensino de Ciências e Biologia. E o tema escolhido para a nossa aula de hoje foi o que você entende por recurso didático? E aí eu faço essa pergunta para vocês mesmo, né? Eu quero que vocês reflitam um pouquinho. O que você entende por recurso didático? O que é um recurso didático? E aí, pessoal, falando de recurso didático, tentando entender o que era recurso didático e tentando apresentar isso de forma mais clara para vocês, eu fui no nosso pai, né, das respostas, que é o Google. E eu coloquei lá no Google recurso didático. E o Google trouxe, né, como primeira apresentação, né, primeira resposta, ele trouxe Souza 2007, que diz que recurso didático é todo material utilizado como auxílio no ensino-aprendizagem do conteúdo proposto para ser aplicado pelo professor a seus alunos. Então, gente, nós estamos utilizando agora, eu preparei um slide, um material para gravar esse vídeo para vocês, isso é um recurso didático. Se nós estivéssemos utilizando uma maquete, isso era um recurso didático. Se a gente estivesse utilizando um jogo, é um recurso didático. Então, nessa disciplina, nós temos a intenção de entender o que são esses recursos, né, e como fazer, como utilizá-los, né, com que intenção utilizá-los nas nossas aulas, né, para a nossa metodologia do ensino. E aí, pessoal, eu trouxe essa temática, né, o uso de modelos e maquetes no ensino de ciências. E aí poderia ter uma barra, né, ciências e biologia. A gente não consegue agora, nesse momento, desvincular as ciências da biologia e a biologia das ciências. Então, olha, para esses autores aí, 2000, Gilbert, Butler e Elmer, o modelo ele é uma representação de uma ideia, objeto, acontecimento, processo ou sistema, que é criado com um objetivo específico. Quando a gente fala que isso é uma representação, né, que o modelo é uma representação de uma ideia, a palavra representação ela não se usa somente naqueles casos em que existe um tipo de exibição visual da entidade modelada, mas também com uma representação parcial que ao mesmo tempo abstrai de e traduz de outra forma a natureza dessa entidade. Então, pessoal, o modelo ele tem a intenção de representar a realidade, como a gente vai ver bem aqui no próximo slide. Então, olha, o modelo ele reproduz os principais aspectos visuais ou a estrutura da coisa que está sendo modelada, convertendo-se neste modo em uma cópia da realidade. Então, o modelo, isso para Just 2006. O modelo ele é uma cópia da realidade, ele tenta copiar a realidade, ele copia a realidade. Nós temos muita demanda, a gente pode dizer isso, né? Quando a gente está trabalhando em ciências ou biologia. Então, quando a gente vai desde as teias, né, alimentares, quando a gente vai para a própria célula, né, é infinita os tipos de modelo que a gente pode utilizar para apresentar esses conteúdos para os nossos alunos, né? Para tentar copiar essa realidade e apresentar para eles, já que a gente não pode tocar, pegar em uma célula, né? Nas partes de uma célula para tentar explicar isso para eles. Então, assim, os modelos eles são muito, muito utilizados, eles podem ser muito utilizados no ensino de ciências e no ensino de biologia. Segundo Jordan, um modelo é uma construção, uma estrutura que pode ser utilizada como referência, uma imagem analógica que permite materializar uma ideia ou um conceito, tornando-os assim diretamente assimiláveis. A intenção desse modelo, pessoal, a intenção dessa maquete, né? E desse modelo mesmo, que é o que a gente está falando, ele é de tentar materializar essa ideia, de fazer com que o aluno consiga assimilar. É muito longe eu falar para vocês, eu falar para os meus alunos, meu aluno de 14 anos, que uma célula é a menor unidade do corpo dos indivíduos e que essa célula, ela possui a célula eucariótica, ela possui várias estruturas, várias organelas, que cada uma tem uma função e tal, e que tem a membrana plasmática, que tem o núcleo. Isso é muito abstrato. E quando a gente consegue apresentar em forma de modelo, que o aluno consegue pegar, que o aluno consegue ver, ele consegue enxergar, não só naquele desenho, que também é um modelo, né? Que está lá no livro didático, isso é muito importante, facilita demais o nosso trabalho, facilita demais esse processo de ensino e aprendizagem. Quais as funções do modelo?
Para Bung, os modelos são abordados na medida em que se procura relações entre as teorias e os dados empíricos. Estes são intermediários entre duas instâncias limítrofes do saber científico, conceito e medidas. Então é muito importante para eles, para Bung, os modelos eles são abordados na medida que se procura as relações entre a teoria e os dados empíricos. Então, gente, é o que se fala entre a ciência e o que a gente consegue apresentar para o nosso aluno, o que ele já ouviu falar, entendeu? O que ele já sabe. Então, esse modelo, ele tenta, o modelo, ele é isso, né? Ele é abordado nesse sentido. Eles podem ser utilizados para quê, os modelos? Para simplificar fenômenos complexos, para ajudar na visualização de entidades abstratas, servir de apoio na interpretação de resultados experimentais, na elaboração de explicações, propostas de previsões. Então, para tudo isso, se pode utilizar os modelos. Por que simplificar fenômenos complexos? Sei lá, gente, a gente está falando de um, como é que eu posso dizer para vocês? A gente está falando de um evento que acontece na natureza, sei lá, a formação de um furacão, de um terremoto, e aí a gente consegue mostrar lá as placas tectônicas, por exemplo, quando a gente está falando de um terremoto, né? Ajudar a visualização de entidades abstratas, o que não se consegue. Uma célula, gente, é muito abstrato se falar de uma célula, de um ribossomo que está lá, que produz a proteína, né? Com relação a servir de apoio na interpretação dos resultados de experimentação, para elaborar a explicação. Elabora uma explicação que você não consegue, não é tão fácil você apresentar isso para o seu aluno, né? E na proposta de previsões, como a gente já falou. E aí, pessoal, esses modelos, eles são utilizados, os modelos didáticos, eles são utilizados na sala de aula com a função de facilitar a transposição dos modelos científicos consensuais para o contexto escolar. O que é isso, gente? Essa transposição didática, por que esse modelo auxilia? Porque esse modelo ele vai conseguir fazer com que o nosso aluno, o que é essa transposição didática, gente? É pegar aquele conhecimento científico, aquele conhecimento de laboratório, aquele conhecimento de pesquisas científicas bem complexas e apresentar para o nosso aluno de uma forma mais simples, de uma forma com que ele entenda, ele consiga utilizar isso na vida dele. Então, a gente não vai lá para o laboratório explicar todas as técnicas, tudo que aquele cientista descobriu. Não, a gente não vai fazer isso. Mas a gente vai pegar esse conhecimento que está lá pronto, né, que os cientistas já fizeram, já concluíram, tiraram essas conclusões, está lá no livro didático, e a gente vai tentar fazer isso, né, apresentar isso para o nosso aluno no nível dele. Então, o modelo, ele facilita muito isso. Modelo didático. Aqui eu trouxe algumas imagens para vocês, para a gente começar essa discussão, né? Eu trouxe alguns modelos para vocês. Aqui, gente, nós temos duas pizzas que estão representando as células. Né? Vocês estão vendo aqui? Duas pizzas, utilizando bacon, azeitona, tomate, presunto, queijo, né? E aqui está apresentando tudo isso. Aqui nós temos jujubas coloridas, fazendo a representação do DNA. Olha que legal. E nós temos aqui uma melancia com, eu acho que pimenta, um tomate, né? E várias estruturas aqui, vários vegetais, mostrando uma célula. Apresentando uma célula. Então, é o que tem na realidade do nosso aluno, a gente consegue apresentar para eles, né? Produzir um modelo em que a gente vai conseguir envolver ele, vai conseguir fazer com que o seu aluno ele aprenda, ele entenda, ele compreenda o que nós estamos falando, o que está lá escrito no livro, né? Aqui a gente também tem outros modelos, olha, a gente tem um desenho que não deixa de ser um modelo, aqui é um modelo. Falando de quê, gente? Falando de uma célula ancestral procarionte que se transformou em cloroplasto e mitocôndria, que é a história da endossimbiose, né? E aqui a gente também tem um outro modelo. Isso é um modelo utilizado para apresentar para os nossos alunos como é que um bebê está lá na barriga da mãe dele. Aí ele vendo, ele consegue entender bem melhor. Olha, eu achei fantástica essa frase. Os modelos são instrumentos mediadores entre a realidade e a teoria. Ele media, ele apresenta, olha, a realidade é assim.
mas aqui na teoria está dessa forma. Será, gente, que naquela imagem anterior, todo bebê daquele jeito, ele está daquela forma, naquela posição na barriga da mãe? Não. Ele é um instrumento mediador. Ele está daquela... A gente consegue enxergar, visualizar, mas não é que... Quando eu apresento para vocês, eu acho que vocês já ouviram algum professor falando isso. Olha, aqui é o modelo de uma célula, mas será que toda célula é igual àquela? É exatamente igual com aquela quantidade sei lá, de cloroplasto, aquela quantidade de mitocôndrias? Não, não é assim. Mas ele é um instrumento que está lá no meio, digamos assim, né? Entre a realidade e a teoria. Para fazer com que o indivíduo entenda como aquilo está, como aquilo é uma representação para fazer com que o indivíduo entenda como é que é a realidade, como é que aquilo é. E aí a gente pode classificar os modelos. Eles podem ser classificados em três categorias. O modelo representacional, que é uma representação física tridimensional. O modelo imaginário é um conjunto de pressupostos apresentados para descrever como um objeto ou sistema seria. E o modelo teórico, que é um conjunto de pressupostos explicitados de um objeto ou sistema. Por exemplo, o sistema solar, o ciclo da chuva, do carbono. Então, tem aquele modelo teórico. O que acontece aqui? O H2O está aqui, e aí o que acontece? E ele vai, e aí aumenta a temperatura, e aí diminui, ele vira água líquida, depois ele evapora. Nesse sentido, isso é um modelo teórico, né? Aqui a gente tem modelos representacionais, né? Que eles representam um coração, que tem a representação de coração com os pulmões. Aqui a gente tem a representação de uma formiguinha. Ele representa. Os modelos imaginários. Aqui a gente tem o modelo... Será que alguém já conseguiu ver, pessoal? Olhou no microscópio e viu como é que é o DNA? Que o DNA é desse jeitinho aqui? Não. Conseguiu se enxergar dessa forma, mas ele imaginariamente a gente consegue entender. A gente consegue entender as fórmulas químicas. A gente tem o DNA, guanina, citosina, timina, adenina, é dessa forma. Essa aqui, gente, que a gente começa a estudar cedo também. Aqui a gente tem moléculas de água que estão ligadas por pontos de hidrogênio. Então, ele é um modelo imaginário para que a gente consiga entender, tentar entender como é que na realidade isso é. Olha aqui os modelos teóricos. O ciclo da água. Olha só, a água está aqui líquida, evapora, precipita, ppp, papapá. Olha aqui, olha, o ciclo do carbono. Então, são modelos teóricos. E aí, quando a gente fala tipo de modelos científicos, né? Maquetes, versão do original. Exemplo, modelos anatômicos, aqui a gente tinha lá atrás aquele bebê lá na barriga da mãe. Modelos analógicos, simplificação do original, utilizando para explicar certos fenômenos. E aí a gente tem aqui modelos anatômicos e moleculares. E os modelos, tanto os anatômicos também são modelos analógicos, né? Então pega só uma parte, né, do original para poder explicar. Os moleculares, aquelas bolinhas para explicar como é que são as moléculas. Modelos matemáticos expressam situações através de fórmulas, né? Exemplo aí dos gases. Modelos teóricos apresentam uma explicação para uma situação com base em conhecimentos científicos anteriores, experiências e observações. Por exemplo, o Big Bang, a teoria do Big Bang. Alguém conseguiu lá enxergar? Alguém consegue apresentar da forma como aconteceu? Não. É um modelo teórico que tenta explicar, né? Através de pesquisas, de estudos, se deduziu determinada coisa, determinado acontecimento, determinada teoria, e essa teoria, esses modelos teóricos, eles vêm com a intenção de explicar, né, de apresentar. E aqui, pessoal, a gente vai falar um pouquinho, né, do uso de modelos de ensino de biologia. O que acontece? O ensino de tópicos de biologia celular e molecular constitui um dos conteúdos de ensino médio de biologia que mais requer a elaboração de material didático de apoio ao conteúdo presente nos livros textos, já que emprega conceitos bastante abstratos e trabalha com aspectos microscópicos. Então, por que eu coloquei isso, gente? Porque é muito importante. Nesse momento em que a gente está trabalhando biologia celular, biologia molecular, né, na própria química também, que apresenta muito isso, é muito importante a gente utilizar os recursos, os modelos didáticos, né, nesse sentido, de fazer com que os alunos compreendam, consigam compreender esses conceitos que são bem abstratos.
E trouxe as considerações finais, né? A aprendizagem em ciências naturais não deveria se limitar a oferecer trocas de concepções pré-estabelecidas e selecionadas pelos docentes, e sim tentar encontrar estratégias que facilitassem ao estudante modificá-las, assim como seus esquemas interpretativos de forma autônoma, cada vez que a situação problema o desafiasse. O uso de modelos não deve ser uma atividade meramente racional e mecânica, mas com o objetivo de partir da observação e resgate das concepções dos alunos. Para tanto, é necessário que os objetivos de ensino sejam considerados não apenas os modelos conceituais ensinados, mas os modelos mentais construídos pelos alunos, visto que os modelos mentais ensinados devem produzir as mesmas explicações geradas pelo modelo conceitual. É muito importante, pessoal, a utilização desses modelos para fazer com que o aluno desenvolva. A gente volta para aquela parte lá que a gente falou na aula passada, nas aulas passadas, fazer com que esse aluno consiga entender, compreender, ele consiga ser um cidadão. As pesquisas na área de ensino de ciências apontam para uma falta de vinculação no processo de aprendizagem com o mundo. Os conteúdos científicos são tratados pelos professores numa concepção exclusivamente formal, infelizmente. E aqui, pessoal, nós temos algumas das referências utilizadas. Eu espero que vocês tenham gostado. Nas próximas aulas nós continuaremos com essas discussões. Um beijo e até a próxima.